Caro internauta, saudações e bem-vindo a Angope. No dia 25 de janeiro, a cidade de Luanda celebra 444 anos. São 444 anos de história, uma história que também se reflete na sagacidade do seu povo. E no âmbito, ou melhor dizendo, no quadro dos 444 anos do aniversário da cidade de Luanda, a Angope aborda com o governador Sérgio Luther Rascova os principais programas e constrangimentos da província de Luanda. Senhor governador, bem-vindo a Angope. Muito obrigado. De uma forma geral, que Luanda temos hoje? De modo geral, temos uma província que continua a dar os seus passos em torno da melhoria das condições de vida da nossa população, tendo como referência não só a implementação dos programas do governo, mas também uma Luanda que tem uma dinâmica muito visível das estruturas privadas, dos próprios cidadãos, tornando-se hoje, nada mais, nada menos, na província que mais cidadãos acolhe no país, acima de 8 milhões de habitantes. E isto só mostra a grandeza da nossa província, que acolhe cidadãos de todos os cantos do país e também muitos estrangeiros que escolheram Luanda como seu local de residência. Adicionado a isso, temos 9 municípios, cada um com a sua particularidade e que certamente tornam Luanda uma realidade que a nós motiva a trabalhar, muito desafiante, e com o trabalho coletivo temos procurado fazer o nosso melhor para garantir que as coisas sejam realizadas. Existe algum modelo que garanta uma governação salutar para a capital do país? Sendo uma capital, penso que não há padrões, não há modelos padronizados. A diversidade de situações que Luanda tem leva-nos a olhar para os programas de governação que existem, a fazer uma planificação adequada, de acordo com aquilo que está orçamentado e também de acordo com as próprias disponibilidades de verbas, e sermos assertivos em relação às ações que são importantes, tanto no domínio social, como no domínio técnico e infraestrutural, e também no domínio político e econômico, que, como sabemos, é em torno dessas naturezas que decorrem ao nosso grande trabalho. Há um modelo, há vários modelos a nível mundial, mas qualquer modelo para governar uma capital não pode deixar de parte uma participação ativa dos cidadãos, tanto eles de modo individual, mas também de modo organizado, mediante associações, outro tipo de estruturas, e sem desprezar o setor privado, que é um fator fundamental. Mas temos que continuar a ter nos munícipes o nosso principal foco em termos de apoio aos trabalhos de governação. Tudo o que há por fazer por Luanda, se não encontrar da parte dos próprios beneficiários um melhor entendimento, participação e colaboração, certamente nós vamos fracassar. E os exemplos são vários. Por isso é que nós achamos que, mais do que os modelos, tem que haver um engajamento mais forte das forças da administração, tanto a nível das comunas, dos distritos urbanos, municípios, e nós a nível do governo provincial, os principais servidores públicos a nível da província de Luanda. Devemos todos assumir a nossa concreta responsabilidade e, na base dessa responsabilidade, fazer-se ao trabalho para que depois possamos, a título complementar, apelar àquilo que também deve ser o engajamento dos próprios cidadãos. Se nós fazermos bem a nossa parte, vamos motivar, inclusive, que os cidadãos mais participem. Porque aqui está em causa a questão da cidadania, que é também um valor que precisamos cultivar mais na nossa sociedade, mas que para a realidade de Luanda vai contribuir muito para aquilo que são os esforços, principalmente na ótica da preservação das realizações, porquanto temos sido alvo de algumas ações protagonizadas por cidadãos que deixam muito aquém daquilo que se pretende em termos de comportamento, e isto às vezes causa prejuízos materiais ao próprio Estado, e os prejuízos materiais causados ao Estado
eles refletem-se diretamente na vida do próprio cidadão. O senhor governador fala do cidadão, falou dos munícipes. Como, olhando basicamente para a questão do saneamento, ainda constitui uma dor de cabeça para a província de Luanda, como incrementar a coparticipação dos munícipes na limpeza? A forma de participação dos munícipes são várias. Uma das principais formas é não sujar. Mais do que convidar os munícipes a participar na limpeza, temos que convidá-los a saber conviver com resíduos. Porque a atividade humana, nas suas mais variadas vertentes, é potencial geradora de resíduos. E isto não é o mal. O mal é a forma como vamos lidar com estas questões. E aqui, no âmbito do saneamento, comportamentos ecologicamente recomendáveis são aqueles que em toda parte do mundo se apela, nomeadamente não deitar lixo ao chão, de colocar o lixo no lugar adequado, aquelas informações mais elementares, que nós pensando que são coisas pequenas, elas são muito impactantes para uma cidade que tem acima de 7 milhões de habitantes. E igualmente a isso, a questão da educação e moralização das novas gerações e não só, para a proteção do meio ambiente. Estas são ações na ótica educativa e de sensibilização. Tendo em conta a nossa realidade, as outras ações que temos felizmente contado com a participação de muitos munícipes, se bem que podemos ter mais, outras ações que temos são as campanhas de limpeza, as campanhas de arborização, as campanhas de conservação de bens públicos que muitas associações, muitos jovens fazem. Portanto, aí é uma intervenção mais direta. Há também a questão da comparticipação mediante o pagamento da taxa de saneamento, que muitos munícipes cumprem. E nós temos a responsabilidade de, por força disso, também nos engajar um pouco mais na limpeza. Só que esta medida deverá ser mais generalizada, para que cada vez mais haja recursos para suportar esses encargos e, acima de tudo, contar com a comparticipação do próprio cidadão. Portanto, mas o desafio do saneamento básico vai para além das questões relacionadas com a participação dos cidadãos. Há uma responsabilidade muito estruturante do próprio Estado em relação à abordagem do saneamento básico no geral. Refiro-me a redes técnicas ligadas ao saneamento. Por exemplo, temos ainda um sistema muito débil no que diz respeito ao tratamento das águas residuais, que certamente elas são um potencial fonte de epidemias e que precisam ter um tratamento tecnicamente adequado, nomeadamente as questões relacionadas com o funcionamento, a criação ou manutenção das chamadas hectares, estações de tratamento de águas residuais, que, se em alguns casos não existem, elas devem ser criadas. Noutros casos, existindo, elas devem merecer uma manutenção permanente. E certamente isto vai permitir que a questão do saneamento melhore e uma manutenção permanente na rede de saneamento existente, que ainda é muito precária, no sentido de que não cobre toda a nossa necessidade em termos da extensão da província de Luanda. Mas, além do crescimento dessa rede de infraestruturas de saneamento básico que deve ser feita, nós temos também que trabalhar para a manutenção da rede existente, que foi dimensionada para um número muito reduzido de população e hoje Luanda está sobrelotada em relação àquilo que é a sua capacidade de suporte do ponto de vista da infraestrutura. Dito de outro modo, a maior parte dos problemas de Luanda surgem porque o crescimento da população não foi acompanhado do crescimento de infraestruturas e, naturalmente, isso causa uma grande pressão sobre a pouca rede de infraestruturas técnicas existentes do ponto de vista do saneamento, do ponto de vista da energia, do ponto de vista do abastecimento de água potável e do ponto de vista da iluminação pública. Portanto, todas essas infraestruturas básicas, incluindo a rede viária, tanto a principal como as secundárias e terciárias, elas hoje estão um pouco aquém daquilo que é a densidade populacional que Luanda tem. Mas é certamente esse o desafio que existe e com os programas que existem também a nível executivo, nós vamos procurar abordar de modo paulatino, tendo sempre como limite a nossa capacidade de suportar as despesas inerentes a esse tipo de empreitadas. Razão pela qual, com muita satisfação,
nós temos hoje, do ponto de vista das vias secundárias e terciárias, cabimentações orçamentais que vão permitir, neste ano, implementar, dar continuidade ao programa de recuperação das vias secundárias e terciárias, que no ano passado conseguimos já concluir alguns troços e que ainda neste primeiro trimestre outros troços serão concluídos. Mas alegra-nos mais o esforço que existe para a adjudicação o mais breve possível das vias secundárias e terciárias que estão integradas no Programa Integrado de Desenvolvimento dos Municípios, nomeadamente o PIM. Tanto que eu tenho a certeza absoluta que a implementação eficaz das vias secundárias e terciárias que estão no PIM, o Programa Integrado de Investimento dos Municípios, nós vamos ter em Luanda um número de ruas melhoradas e com um sistema de saneamento básico enquadrado e na ótica da drenagem das águas residuais e também pluviais, evitando desta forma alguns cenários que nós temos vivido em momentos críticos. Portanto, são questões muito desafiantes no âmbito do saneamento básico, mas que nós temos a certeza absoluta que o importante é começar a fazer. Senhor Governador, é visível nos últimos tempos o trabalho do Governo no que toca ao combate à corrupção. Casos de denúncias que o Governo Provincial de Luanda tem recebido de corrupção a nível das escolas e de hospitais? Nós, em relação à corrupção, a nossa principal abordagem não está na denúncia. A denúncia é um fator fundamental e nós reiteradas vezes apelamos porque tem sido uma ajuda para nós. Mas a nossa principal abordagem em relação à corrupção terá que ser em relação ao agente público, prestador de serviço público e que está obrigado a observar a lei no cumprimento da sua tarefa e exercê-la nos termos em que a transparência seja a forma mais adequada e também o cumprimento dos princípios de funcionamento da administração pública. Daí que temos que trabalhar com os nossos colaboradores ao nível das administrações municipais, dos distritos urbanos e todos os outros órgãos ou serviços dependentes, para serem eles os principais promotores da boa governação e também os principais interessados em preservar o cumprimento da lei. Portanto, logo depois deste trabalho é que nós devemos olhar para fora. Senão, o que é que vai acontecer? Nós não vamos intensificar a nossa organização interna e ficamos à espera que alguém denuncie. E resultado, se não haver denúncia, podemos perpetuar práticas que nós podemos corrigir. Então temos que fazer o caminho nos 2 ou 3 sentidos. Reforço da postura de trabalho do agente público perante o seu compromisso que tem, cumprindo a lei e tendo, acima de tudo, ele próprio como principal responsável pelo cumprimento da lei e preservação de atos de corrupção. Associado a isso, nós apelamos que os cidadãos continuem a fazer da melhor forma possível o que estão a fazer e que está sendo uma ajuda para nós. Temos linhas abertas de denúncia, recebemos denúncias permanentemente que têm estado a facilitar a nossa atuação e essa atuação é sempre feita nos termos da lei e tem permitido, de modo paulatino, regularizar muitas situações que temos visto na nossa sociedade. O que nós gostaríamos agora de continuar é merecer a colaboração dos cidadãos do ponto de vista daquilo que são alertas e denúncias, porque isso tem sido uma ferramenta fundamental, mas também o próprio cidadão tem que tomar consciência de que a corrupção tem sempre 2 lados, às vezes. Tem o lado do agente que foi corrompido, naturalmente, há um corruptor. Portanto, essa parte também é fundamental. Há cidadãos que procuram sempre pela via mais fácil ou mais rápida para praticar um determinado ato administrativo. O que eu gostaria de apelar é que essa nossa postura
de querer, de modo natural, que as coisas se resolvam, não sirva para potenciar a corrupção, para que cada vez mais o próprio cidadão seja também ele um agente não só de denúncia, mas que possa ajudar a prevenir atos que possam incorrer para a corrupção. E aqui também é o reflexo da própria cidadania. Quando falamos de moralização da sociedade, quando falamos de cidadania, temos que ter em conta que o próprio cidadão tem que ser o primeiro a evitar comportamentos que chegam a ser aliciadores para a prática do crime.